Se você tem um olhinho pequeno e por isso acha que nenhum estilo de maquiagem fica bom em você, não deixe de assistir esse vídeo que hoje eu vou mudar esse seu conceito. Antes de tudo, a gente tem que derrubar aí um mito, que eu já ouvi algumas pessoas falando que não conseguem se maquiar ou ficam desanimadas na hora de aplicar sombra porque o olho é pequeno. A gente tem que entender que o que mais conta na hora de aplicar a sombra é o espaço de pálpebra e não o tamanho do olho. Por que isso? A sombra ela não vai ficar concentrada apenas na pálpebra móvel, né? Que é aqui a pelinha do olho que se mexe quando a gente pisca. A sombra ela vai da raiz dos cílios até o nosso côncavo, que é esse ossinho aqui do nosso globo ocular. Então, se você tem um olhinho pequeno, mas o seu espaço de pálpebra grande, então você pode ficar tranquila que vai dar pra você usar e abusar aí de várias técnicas, de um monte de cor. Quando o espaço de pálpebra é pequeno, como o meu, apesar de ter um olho grande, não chega a ser uma dificuldade, mas tem algumas técnicas que não ficam tão bem em mim, ou então que eu posso fazer até a técnica, mas na hora que eu abro o olho ela não vai aparecer. Então, se você tem um olhinho pequeno e acha que não cabe maquiagem no seu olho, dá uma olhada no espelho e vê se o seu espaço de pálpebra não é grande. Se for, minha filha, aproveita que vai caber muita maquiagem aí nesse olho. Absolutamente ninguém me perguntou, mas eu tô usando um batom da Clinique, que é dessa edição aqui especial. Ele é um Matte Crimson. É um vermelho bem bonito, combina inclusive com a minha camiseta de lanches, que eu também adoro. Pra essa maquiagem eu vou usar a minha paleta da Naked, que é essa que tem essas cores aqui. Então eu vou fazer toda a maquiagem com essa paleta e agora vamos lá. Bom, eu já tinha feito a minha pele. Não, acordo assim todo dia, só tinha passado um batonzinho. E aí eu passei corretivo também aqui na minha pálpebra móvel. Eu não vou usar primer porque eu sei que essa maquiagem, eu vou terminar esse vídeo, infelizmente eu vou tirar ela. Então não vou gastar o primer porque eu sou o quê? Eu sou mão de vaca, né? Vamos começar e aí uma dica, principalmente pra quem tem o olho pequeno e o espaço de pálpebra pequeno. Ou seja, você vai ter uma área bem limitada ali pra trabalhar. Prefiro os pincéis de olhos e de esfumar que sejam pequenos também. E se você vier com um pincel maior, né, os mais tradicionais como esse aqui, que é o que eu vou usar, esse aqui é o da MAC, ele é o número, não sei porque ele já está velho, já está apagado, mas é um pincel de esfumar tradicional. Se você usar um pincel desse tamanho, você não vai ter tanto controle de onde você está aplicando a sombra, e é a chance de você passar uma sombra que você não quer passar na pálpebra inteira. Na pálpebra inteira é maior. E a gente vai usar a técnica vertical ou diagonal, eu já vi as pessoas chamando das duas maneiras, mas basicamente isso significa que a gente vai fazer a transição de cores em pezinho assim, uma ao lado da outra. Então a gente vai da cor mais clara pra cor mais escura. Eu vou pegar essa cor aqui da paleta da Naked, que é a mais clarinha, o nome dela é Virgin, se eu não me engano. E eu vou começar aplicando ele aqui do cantinho interno até mais ou menos o começo da bolinha preta do olho. É a íris, eu nunca sei o nome, mas até o começo da bolinha preta do olho. Se você tem um olho pequeno e você tem um espaço de pálpebra um pouco maior que o meu, você pode passar o esfumado um pouquinho, não vai passar muito, e trazer a sombra aqui até a sua testa, hein? Mas você pode passar um pouco o esfumado do seu côncavo, porque isso já vai dar uma alongada aí no seu olho e dar uma impressão de que ele é maior. Agora eu vou pegar esse marrom aqui mais escuro da paleta pra gente aplicar no cantinho externo. O ideal é que essa cor do cantinho externo você use uma realmente mais escura para dar esse efeito de olho alongado. Eu vou começar aplicando esse marrom aqui bem pertinho da raiz dos cílios do cantinho externo e eu vou esfumando ele pra cima. Aí, mais um truque, mais uma dica. Que ótimo, tinha batom no meu dente, eu não sei desde quando. Não se limite ao fim do seu globo ocular, porque isso vai deixar o seu olho mais pequeno ainda. Traz ele aqui, ó, pra fora mesmo. Se a sua sobrancelha for mais comprida, traz ele quase que em direção ao final da sua sobrancelha. E aproveitando que a gente falou de sobrancelha, vamos falar uma coisa importante, que às vezes também quem tem olho pequeno, a sobrancelha acaba atrapalhando um pouquinho e dando a impressão que o olho é menor do que ele é. O que acontece? Quando o seu olho é pequeno, ele normalmente é mais curtinho, né? E aí tem muita sobrancelha que ela aqui no final ela é bem comprida, então ela é mais comprida que o final do olho. E isso causa um efeito visual de que o olho é menor, porque você tem ali o parâmetro da sobrancelha, da onde ela termina, e você tem, as outras pessoas, né, na verdade, percebem que o olho termina antes do que ele deveria terminar. Então faz um teste aí na sua casa, se olha no espelho e tampa um pouquinho do finalzinho da sua sobrancelha, não é pra vir até a metade do olho, tá? Não é pra ficar com a sobrancelha um cotô. E vê se isso não dá a impressão de que o seu olho é maior. Então, só pra dar um efeito aqui ilustrativo, ao invés de fazer isso, aplicar a sombra e vir com ela pra cima, né, seguindo aqui o final do olho, você esfuma ela pra fora.
Pode até sair aqui da sobrancelha, pode vir mais pra cá, se vier muito depois você vai dando uma apagadinha. Não tem problema, porque isso vai fazer o seu olho parecer que ele é mais longo. E agora que eu me toquei, que eu deveria ter feito só um lado do olho pra dar o efeito final, né? Eu não fiz, fui trouxa mais uma vez, não vamos poder comparar. Bom, e agora a base já deu pra dar uma diferença, né? Já tá vendo que deu uma levantada. Agora a gente tem uma sombra aqui no começo, uma sombra no final e o meio tá sem nada. Então agora eu vou colocar a terceira cor aqui no meio. Eu gosto de fazer isso depois porque essa sombra do meio, ela já ajuda a fazer uma transição, a esfumar a primeira e a última. Por isso que eu deixo ela normalmente por último. Eu vou usar essa cor aqui dourada, que ela tem um brilho bem bonito, então ela vai dar um efeito bem legal no meio do meu olho. Agora vamos para o delineado. Se você tem pouco espaço de pálpebra, novamente, tente não fazer delineados muito grossos. Óbvio que se você gosta, você não está proibida de fazer, você pode continuar fazendo. Mas o que acontece é, quanto mais grosso você fizer o seu delineado, primeiro que você está tampando toda a sombra que você fez, porque imagina que vai ficar tudo preto aqui. Segundo, que você vai deixar o espaço da sua pálpebra ainda menor. Se você tem um olho pequeno e um espaço de pálpebra grande, aí você pode usar e abusar do delineado. O delineado gatinho, inclusive, ele é o seu melhor amigo, porque ele alonga aqui o final do olho. Mas o delineado é bacana, e aí pode ser um preto, pode ser um marrom, ou pode até ser um lápis. Ele vai deixar a sua raiz dos cílios mais escura, então isso dá a impressão que você tem mais cílios. Já chama atenção pro olhar, já abre o olhar, já deixa o olhar até mais sensual. Então eu vou pegar um lápis chanfrado, ele tem as cerdas bem curtinhas, aí eu vou pegar a sombra preta aqui da paleta, e aí eu vou depositando, eu vou pressionando aqui, ó, o pincel nos meus cílios. Eu não preciso nem fazer um traço. Vamos ver se dá pra ver a diferença de um olho pra outro. Isso é muito bom pra quem não tá acostumado a passar delineador, porque você tem o controle maior, é mais fácil de fazer. A gente tá falando de uma sombra que é em pó, né? Se der alguma merda no meio do caminho, você pega um pincel de esfumar e esfuma tudo, fala que a maquiagem era pra ser assim mesmo. Inclusive o delineado esfumado fica muito bonito. Agora vamos pra parte de baixo do olho. O lápis bege, claro, é o melhor amigo da mulher do olho pequeno, da mulher que quer aumentar o olho. Então lápis claro dentro da linha d'água, ele abre o olhar. Ou branco ou bege. Eu gosto mais do bege, porque eu acho que fica mais chique. Aí outro truque que ajuda muito a aumentar o olhar, fazer maquiagem também na pálpebra inferior. Então o que eu gosto de fazer? Antes de vir e aplicar a sombra direto, eu gosto de aplicar um lápis pra ter um cremosinho pra sombra grudar, tá? Eu vou usar um lápis marrom, esse aqui é o da Clinique, que eu sempre uso. Mas você pode usar um lápis, dependendo da proposta da sua maquiagem, você pode usar um lápis preto, um lápis colorido, vai dependendo do que você vai querer fazer, né? Eu vou passar esse lápis mais ou menos aqui da metade do meu olho pro final. Aí eu vou pegar o mesmo pincel chanfrado que eu usei agora em cima, eu vou pegar aquele mesmo marrom que eu fiz aqui, o cantinho externo do olho, e vou esfumar aqui em cima desse lápis. E aí o que eu gosto de fazer? Eu pego aqui, ó, do final e já dou uma emendada com a sombra de cima, e aí depois eu vou vir e vou esfumar isso de novo, porque ficou, né, ficou um marcadão. Juntar a sombra de baixo com a sombra de cima não é uma regra, tá? Se você não quiser juntar, não quer dizer que a sua maquiagem tá errada ou que a sua maquiagem tá feia. Eu gosto de fazer isso porque eu acho que alonga o olhar. O importante aqui é que essa sombra de baixo ela também esteja esfumada, né? Porque se você fizer um negócio marcadão, vai ficar esquisito. Então eu pego o pincel chanfrado primeiro e depois eu venho com outro um pouquinho mais macio e dou mais uma esfumada. O traço pode sim ficar grosso, de preferência que fique grosso. Olha a diferença que deu já aqui do tamanho do meu olho desse pra esse. Se o traço ficar muito fininho, vai ficar esquisito, não vai ficar esfumado e pode ser que, enfim, vai ficar esquisito. Faça ele um pouquinho mais grosso, não tem problema. E aí aqui nesse cantinho interno de baixo que sobrou, eu vou pegar de novo aquela sombra primeira que eu usei, eu vou passar um pouquinho aqui embaixo e pra dar uma iluminada aqui no canto interno do olho. Então eu espero que já dê pra ver que meu olho já aumentou bastante. Agora a gente vai passar muita máscara de cílios. Eu vou usar a da Benefit They Are Real, que é uma máscara bem poderosa. Ela alonga os cílios, e aí tudo que você puder fazer pra alongar os seus cílios, você pode fazer, porque isso vai também fazer diferença. Curvex, se você tem Curvex em casa, eu não uso porque eu não gosto, mas se você tiver, pode usar e abusar aí, porque também vai dar uma bela de uma ajudada pra levantar o seu olhar. Tô achando que essa máscara tá seca. E daí outra coisa, passa rímel no cílio de baixo sim, tá? Não fica economizando rímel não. Terminamos a maquiagem, ficou assim, achei que ficou maravilhosa, modéstia à parte, né? Porque foi o que eu fiz. Mas, resumindo, então, lembre-se de você pode aí romper as barreiras do seu côncavo, do fim do seu olho, pra você conseguir alongar e dar a impressão que ele é maior.
Use a técnica vertical ou diagonal, que é aplicar uma sombra ao lado da outra, indo do tom mais claro no cantinho interno para o tom mais escuro no cantinho externo. Lápis bege dentro da linha d'água e muita máscara de cílio ou então cílios postiços que vão ajudar a abrir o seu olhar. E lembre-se também de aplicar a sombra nas suas pálpebras inferiores, que isso vai dar a impressão que o tamanho e o comprimento do seu olho é maior. Espero que vocês tenham gostado, me contem aqui nos comentários se você tem um olhinho pequeno e se você usa alguma outra técnica que dê certo, que você acha que aumente seu olhar. E não deixa de se inscrever aqui no canal, porque sinceramente, poxa, o conteúdo tá mó legal, vale a pena você acompanhar, também deixa o joinha aí pra mim e a gente se fala em breve. Tchau!